Bom dia a todos que estão assistindo, a essa aula. Nós vamos retomar o conteúdo aqui de concentração de soluções. Só lembrando, que nós estamos estudando a relação em quantidade de matéria ou massa por volume de uma solução. Então, assim, pessoal, vamos relembrar aqui rapidinho das fórmulas. Eu tenho a concentração comum, que é a relação da massa do soluto pelo volume da solução. Eu tenho a concentração molaridade ou concentração em quantidade de matéria por litro, que é representado, em mol por litro, ou seja, o número de mols divididos por volume. Essa fórmula tem aquela variação que eu passei para vocês, que o número de mol é a massa do soluto dividido pela massa molar, que é uma formulazinha que abre muitos exercícios aí, faz a gente resolver muitos exercícios. A gente estudou também título, partes por milhões, e concentração em quantidade de matéria por massa de solvente, eu esqueci de colocar aqui, que é a molalidade, tá? Daí, isso aí foi avaliado no simulado. Eu abri as trilhas, terão alguns exercícios desses para vocês resolver, Vocês têm o formulário, ou faz por regra de 3, como vocês se sentirem ou acharem mais aptos aí para resolver aquelas questões. Nós partimos daqui, diluição de soluções. Então, na diluição de soluções, a gente utilizava as formulazinhas da concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final, ou concentração em quantidade de matéria inicial vezes o volume inicial igual a concentração em quantidade de matéria final vezes o volume final. A gente estava fazendo exercícios utilizando essas fórmulas aqui, que na verdade são as mesmas fórmulas, A única diferença aqui, que aqui a concentração, ela é chamada de concentração comum porque é gramas por litro, e aqui é a concentração em quantidade de matéria por litro, mol por litro, tá? Então a gente tem um formuláriozinho aí para seguir a resolução das questões ou resolver por regra de 3. Bom, mas o assunto, dessa aula, ela vai ser a mistura de soluções com um mesmo soluto, ok? Mistura de soluções com o mesmo soluto. Então, vamos verificar aqui como que acontece essa situação. Imaginem vocês que eu tenho a solução 1, eu adicionei 10 gramas de NaOH, de hidróxido de sódio, em um volume de meio litro de solução. Então, a concentração comum aqui, nós podemos representar, a fórmula da concentração comum é a massa do soluto divididos pelo volume. Então, se eu pego essa massa e divido pelo volume, 10 divididos por meio, a concentração comum será 90 gramas por litro. Veja, eu tenho essa solução 1. Eu vou adicionar essa solução 2. Eu vou somar as duas soluções. Vou adicionar uma na outra. Então, o volume dessa solução 2 é um volume de 2 litros. É o mesmo soluto, ou seja, aqui eu tenho 10 gramas de NaOH em meio litro de solução, que me dá uma concentração de 20 gramas por litro. Aqui eu tenho 20 gramas de NaOH em 2 litros de solução, que vai me dar uma concentração de 10 gramas por litro. Ok? Então, eu tenho essa situação aqui, a soma das duas soluções. Mas quando eu adiciono essas duas soluções, eu tenho um novo volume, uma nova massa adicionada e uma solução final. Essa solução final eu já calculei aqui, já deixei o resultado aqui, para vocês verificarem uma coisa. Toda vez que eu tenho mistura de soluções com um mesmo soluto, a concentração final, essa concentração final vai ser uma média entre as concentrações que foram adicionadas aqui. Então, se eu tenho uma concentração de 20 gramas por litro, eu adiciono
a uma outra solução que tem concentração de 10 gramas por litro, a nova concentração vai ser uma média, ó, vai ficar entre 10 e 20, deu 12 gramas por litro, a gente já chega a esse resultado. Vamos lá, pessoal. Então, fazendo assim, o volume. Volume da solução 1, meio litro. Volume da solução 2, 2 litros. Qual que vai ser o volume 3 aqui? Vai ser a soma dos dois, que vai dar 2,5 litros. A massa final, a massa 3, ela vai ser a soma das duas massas. Então, eu tenho a massa do soluto em 1, que é 10 gramas, mais a massa do soluto em 2, que é 20 gramas. Então, eu vou ter 30 gramas aqui. Se eu pego a massa de 30 gramas, né? Eu utilizo essa fórmula aqui, ó. Massa, nessa solução 3, massa 30 divididos por 2,5, o resultado vai ser 12 gramas por litro. Mas temos que lembrar também que a concentração comum, que é a relação massa do soluto pelo volume, ela pode ser expressa assim. Eu posso encontrar a massa do soluto calculando a concentração vezes o volume. Como eu misturei a massa de 1, a massa de 2 e eu obtenho a massa de 3 aqui, eu posso colocar essa fórmula aqui em relação à razão da massa. Então, ficaria concentração 1 vezes volume 1, mais concentração 2 vezes volume 2, igual a concentração final vezes o volume final. Então, eu tenho essa fórmula aqui. Ok? Essa fórmula, né? Então, eu estou mostrando para vocês a derivação da fórmula aqui de mistura de soluções com o mesmo soluto. Percebam que é diferente daquela formulazinha da diluição ou da evaporação, que é a concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. É diferente, né? Eu tenho que adicionar a concentração e o volume da primeira solução, somar a concentração e o volume da segunda solução, né? E aí eu vou obter aí a concentração final e o volume final. Aqui é para diluição de soluções, ok? Tá, pessoal, se a gente pensar dessa maneira aqui, só que ao invés da massa a gente utilizar a concentração molar, número de mols, vai ser basicamente a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó. Nessa primeira solução, eu tenho 1 mol de NaOH em um volume de 1 litro. Então, a concentração 1 é 1 mol por litro. Nessa solução 2 aqui, estou somando as duas, estou adicionando uma solução na outra, né? Vou ter uma solução final. Eu tenho um volume de 2 litros e o número de mols é meio. Pegando meio e dividindo meio por 2, eu vou obter, né, uma concentração aí de 0,25 mol por litro, ok? Claro, né, pessoal? Então, como que eu sei essa concentração final aqui? Essa concentração final, ela vai ser uma média, vai estar entre os valores 0,25 mol por litro e 1 mol por litro, porque você vai adicionar. Volume final. Volume final dessa solução aqui, misturando as duas, vai ser de 3 litros. O número de mols total final, 1 mol, né, mais meio mol, eu tenho 1,5 mols. E o número de mol final vai ser 1,5 divididos por 3, né, que dará um resultado de meio mol por litro. Uma média aí ponderada, né, da mistura dessas duas soluções. Tudo bem?
Bom, derivação da fórmula. Mesma coisa, ó. A concentração molar é o número de mols do soluto divididos pelo volume em litros da solução. Eu posso isolar o número de mols do soluto e deixar essa fórmula em razão do número de mols, né? O número de mols vai sendo adicionado aqui, eu vou ter o número de mols final, mas o número de mols é a concentração vezes o volume. Então, eu posso escrever assim: a concentração molar da primeira solução vezes o volume da primeira solução, mais a concentração da segunda solução vezes o volume da segunda solução, será igual a concentração final ou total vezes o volume total. Ok? Então, eu tenho essas duas fórmulas aqui. Percebam, né, pessoal, que é a mesma fórmula, só que aqui a gente utiliza a concentração comum, que é gramas por litro. E aqui eu vou estar utilizando mol por litro, mas o desenho, a cara da fórmula é a mesma. É uma média ponderada aí que a gente faz para poder chegar ao resultado, caso ele dê essas informações. Vocês logo verão nos exercícios, né, como que a gente trabalha dessa forma, dessa maneira aí, ok? Então, assim, a gente vai agora, né,